Quem vai herdar o espólio político de Jair Bolsonaro? Agora, com o martelo batido de que Bolsonaro está fora do jogo em 2026, os principais atores políticos desse campo ideológico já começam a se movimentar para ver quem vai herdar essa enorme, ou pelo menos significativa fatia do eleitorado que ficou sem nome para as próximas eleições presidenciais. A Paraná Pesquisas, mesmo antes da decisão oficial do TSE, foi às ruas e perguntou quem herdaria os votos, ou quem herdaria o espólio político de Jair Bolsonaro, e o resultado foi muito interessante. Vamos dar uma olhadinha aqui. De acordo com a pesquisa, Tarcísio de Freitas ficou com 25,8% dos votos, Michele Bolsonaro 14,3%, Romeu Zema 9,3%, Flávio Bolsonaro 8,2% e Ratinho Júnior, governador do Paraná, com 6,8%. O que significam todos esses números? Bom, primeiro é o seguinte, o Tarcísio é o herdeiro natural, é o nome natural que todo mundo está enxergando nesse momento como o herdeiro dos votos de Jair Bolsonaro. Isso tem uma coisa boa e uma coisa ruim. A boa é que já mostra a viabilidade dele eleitoral, todo mundo já enxergando isso, a política começa a perceber poder, e na política a percepção de poder é igual ao poder, a política já começa a perceber poder em Tarcísio. A coisa ruim, o fato ruim é que já bota um alvo desse tamanho no peito do Tarcísio de Freitas, antecipando muito o jogo que vai acontecer lá em 2026. Tarcísio precisa de uma estratégia muito boa para governar São Paulo, dialogar com o país e se proteger desses ataques que vão vir com muita força durante esse período. Precisa ser muito inteligente e muito estratégico. Além disso, o Tarcísio, ele é representado pelo arquétipo do gestor. E a comunicação dele vem sendo um pouco dura demais, pragmática demais, obedecendo muito só um dos pontos desse arquétipo, que é de uma comunicação de realização, ali, de uma gestão muito boa, muito eficiente. Tarcísio precisa trazer um pouco mais de charme, de dialogar com outro tipo de eleitor, se ele tem realmente, efetivamente, pretensões a concorrer a uma corrida presidencial em 26, com chances de vitórias. Eu vi muita gente falando também, a gente vai falar sobre a Michele, mas eu vi muita gente falando que uma chapa puro sangue, uma chapa Tarcísio e Michele seria imbatível, poderia levar até o primeiro turno. Então, vendo esse vídeo, assim, pode desconsiderar esse tipo de comentário. Ele é feito por gente que não faz a menor ideia de como funciona o jogo político. É impossível que o Tarcísio não escolha como vice alguém que dialogue melhor que ele com o Nordeste, e Michele, com todas as características dela, qualidades e defeitos, não é essa pessoa, não é esse nome. Tarcísio não ganhou uma eleição presidencial sem conquistar os votos do Nordeste, mas puro sangue com Tarcísio e Michele sepultaria de vez essa pretensão, porque não dialoga, as duas figuras não dialogam bem com o eleitor nordestino. Falando em Michele Bolsonaro, ela hoje é uma zarona como candidata, né? Assim, as pessoas enxergam mais o Tarcísio do que a Michele, mas eu não coloco ela completamente fora do jogo. Michele é um ótimo exemplo de quem vem fazendo o dever de casa. Ela vem se preparando, ela claramente está fazendo media training, porque ela está falando muito melhor, de forma mais elaborada, mais natural, mudou inclusive o tipo de roupa que ela usa, ela vem se portando com naturalidade, com fluidez onde ela se apresenta. Ela tá ficando, no mínimo, um nome muito forte para a política, talvez para o Senado em 26, mas não me estranharia se ela crescesse ao ponto de ser um nome natural para a corrida presidencial. Não dá para descartar a Michele como uma atriz ali fundamental nesse jogo. Nesse momento, hoje, em segundo plano, o Tarcísio fica sendo favorito, mas a Michele é um bom exemplo de um político que está entrando na cena política agora e está fazendo muito bem o dever de casa. Ficar de olho na Michele e na repercussão que ela vem tendo. Todas essas notícias são muito ruins para um ator especificamente. Vamos falar que o Flávio Bolsonaro, a chance dele vir é zero, ele incorpora tudo o ruim do nome Bolsonaro, sem o potencial de voto do Jair, ou seja, a chance do Flávio disputar essa eleição é nenhuma, mas todos os nomes, com exceção de um, convergem para uma candidatura natural, menos o nome do Zema. E aí o Zema está, sim, com muito problema. O Zema vem enfrentando algumas crises em Minas Gerais e vem se apequenando ali na sua comunicação. Perdeu muito da espontaneidade, do jeito dele de falar e está perdendo espaço aqui, se ele tem pretensões para uma corrida presidencial em 26, porque todos os nomes aqui, inclusive do Ratinho Júnior, que a gente já vai comentar, eles vão convergir para um só. Dificilmente vai sair Michele e Tarcísio
e Ratinho no primeiro turno, eles vão convergir, vão lançar candidatura única entre esses nomes. Com exceção do Zema, o Zema poderia representar um eleitorado mais de centro, poderia representar uma terceira via, contanto que estivesse fazendo o dever de casa. Só que, ao contrário de Michele Bolsonaro, o Zema vem se apequenando na sua comunicação. O Novo não tem capilaridade, não tem estrutura e, principalmente, o Novo parece ainda não ter atingido a maturidade política. O Partido Novo continua agindo como um adolescente na política, sem tomar as decisões pragmáticas e necessárias para incorporar. Vocês vão ver que na próxima eleição o Novo vai ter problemas para reeleger seus representantes, para eleger os poucos vereadores que tem pelo país, porque não está se estruturando adequadamente, continua uma discussão interna infinita da melhor estratégia para seguir como partido, e isso está, sim, afetando a comunicação, essa mentalidade, está afetando a comunicação do Zema e o posicionamento do Zema. O Zema está se espremendo ali entre esses dois polos, não está aparecendo como eventual terceira via. A gente precisa lembrar que todas as pesquisas mostram muito claro que a gente tem aquele corte clássico que acontece muito em diversos países do mundo. Um terço da eleitora esquerda, um terço da eleitora direita, um terço de eleitor do centro, só que esse eleitor do centro precisa estar muito bem posicionado, como diz o Felipe Nunes da Quest, ele precisa ser radicalmente de centro para poder incorporar essa figura da terceira via. O Zema está longe, mas muito longe de conseguir fazer isso nesse momento. O último ator que aparece nessa pesquisa é um ator que, no meu modo de ver, está subprecificado. O que eu quero dizer com isso? Ratinho Júnior aparecendo lá atrás com 6,8%, ainda está muito abaixo do potencial dele. Claro, ele é pouco conhecido no país, ele comunica exclusivamente no Paraná, mas ele é um bom ator, ele tem muito potencial. Se pensar grande, se estruturar, se olhar para cima, se pensar que pode sim, pelo menos ter um papel decisivo na próxima eleição, ele sai desse patamar com alguma facilidade, mas precisa fazer o dever de casa e precisa pensar grande. Ou seja, esse retrato que está aparecendo hoje aqui no Brasil é muito importante, é muito interessante e principalmente está mostrando o papel fundamental de se fazer uma boa comunicação de mandato para o presente e para o futuro político. Quem fizer isso nesses próximos anos vai largar muito na frente na corrida presidencial de 2026. Vamos ver quem vai fazer.